Meu nome é José Carlos. Vamos fazer uma oração em prol do Brasil e do povo brasileiro. Seremos eternamente gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo pela aprovação da reforma da Previdência que ajudará milhões de brasileiros desempregados e para que continue iluminando e protegendo os nossos deputados e senadores a aprovarem as demais reformas tão necessárias para o avanço e o desenvolvimento do Brasil e dos brasileiros. Mestre divino, querido e amado, por todos nós, como nosso único pastor, na graça de Deus, graças a Deus, nosso Pai maior. Tema da palestra: Mensagem Dr. Bezerra de Menezes, Missão do Brasil e do povo brasileiro na terra. Amados irmãos, conservem sempre o pensamento positivo e as boas vibrações em orações ao Brasil e ao seu povo. Jesus Cristo está presente entre nós, com o seu manto de cura, e vem saciar a nossa sede de amor, de justiça e de cura. Misericórdia, pede o Cristo, a todos os seus irmãos em humanidade. A ação do amor supera a iniquidade dos seres invigilantes. Perpetuar o bem, o amor e a fé. Jesus Cristo está no comando da humanidade. Jesus está no comando do Brasil. Jesus está libertando o Brasil da maledicência, da corrupção e das garras de toda a maldade e da exploração vivida destes últimos séculos. Jesus Cristo veio para apaziguar os homens de boa vontade. Jesus trouxe a espada para ceifar toda a maldade e trazer ao Brasil a sua missão na terra, de pacificar o mundo. Jesus e suas legiões de espíritos de luz, junto com Miguel Arcanjo e dos mesmos exércitos que libertaram a França dos reis e rainhas, tendo à sua frente Joana d'Arc, uma grande médium desta época, e esses mesmos exércitos de espíritos estão à frente do Brasil novo, para banir os saqueadores e os vampiros. Os exércitos do Cristo estão alinhados pela justiça e pelo amor em socorro ao clamor do povo brasileiro que está cansado da exploração, da doença, da miséria, e as preces do povo brasileiro foram ouvidas e atendidas. Muitos dos soldados de Miguel Arcanjo reencarnaram e já estão agindo para se trazer a justiça ao Brasil. É o fim de um ciclo e o começo de uma nova era. O fim dos governantes que governaram só para si mesmos. É o fim da política mórbida. O fim da justiça falha. O fim das doenças. É o começo da era do homem espiritual, espiritualizado e profetizada pelo próprio Cristo e cumprida por ele mesmo. Amados irmãos, vigiai, pois, vossos dias e curai-vos das enfermidades invisíveis que lhes afrontam os ouvidos e lhes cegam os olhos, com mensagens corrompidas diante de um momento nobre que a paz viverá, e o país também. Diante do mundo,
finalizando a era dos homens e iniciando a comunicação do Cristo na terra. Estejam todos vós atentos aos males invisíveis, utilizados pelos meios de comunicação em massa, mensagens estas que querem distorcer a missão do Brasil e do povo brasileiro evangelizado, mensagens que só favorecem a corrupção, a mentira ao povo brasileiro de um falso assistencialismo empregatício, sem finalidades nobres de valorização do trabalho. Jesus Cristo vem para mudar isso, assim como outrora outros países foram referências para toda a humanidade. A missão do Brasil chegou e a missão do povo brasileiro, que é o Evangelho do Cristo nos corações, a fé e o amor e a caridade, levando o Evangelho verdadeiro sem o véu da letra, mas diante da clareza do Cristo, a fim de libertar os homens da escravidão mental ao qual foram impostas durante estes últimos anos na humanidade. Dos benefícios que a clareza vos trarão, eles trarão um novo momento de paz, de saúde e a solidariedade. Serão os meios pelos quais a humanidade da Terra viverá e a ação dos espíritos nobres em todos os ambientes da humanidade será a de trazer a clareza às mentes para que as mesmas não se corrompam diante do universo da verdade que se faz necessária no momento, a fim de que a cegueira aos que têm olhos e não veem e possam findar-se, para que a luz do esclarecimento possam guiar os vossos passos. Será a redenção de toda a humanidade, a redenção do Brasil e a colocação do povo brasileiro no seu lugar mais nobre, amigo e irmão como é. O Brasil é vanguardeiro da sua ligação com Jesus Cristo pela fé. O Brasil é o país acolhedor dos espíritos através de Allan Kardec e de todos os seus emissários e de todos os médiuns trabalhadores da mediunidade nas searas benditas, centros espíritas, e que estão presentes e em sintonia com Cristo Jesus, levando, curando e regenerando no amor aos corações através da fé desses fluidos regeneradores, para que o comportamento humano torne-se o ponto de equilíbrio para a vida de cada um. Tenham fé, tenham fé, tenham fé. A hora da mudança chegou. As forças espirituais sacudirão o Brasil. Miguel Arcanjo está à frente com o Cristo outra vez, para a revolução mundial dos espíritos nas almas, e o Brasil acorda e se levanta e vai ao mundo ensinar o amor, a verdade e a fé. E vós todos, vós, do Brasil e do mundo, brasileiros e estrangeiros, amantíssimos deste país, fazem parte desta gloriosa missão, comandada pelo Cristo na salvação dos seus irmãos. Viva Jesus Cristo!
Viva Jesus Cristo, nosso Senhor, Mestre e único Pastor, e que para sempre seja louvado. Na graça de Deus, graças a Deus, nosso Pai maior.